Oi, pessoal, mais um episódio aqui do Começar do Zero é Possível, podcast da Zenzani. Estamos aqui com um convidado super especial. Eu falo muito de garoto prodígio, Vitor Becker. E vou abrir aqui um pouco para ele se apresentar e depois a gente vai ter um papo muito legal com um garoto que eu conheci aos 20 anos, hoje tem 33, e coincidentemente, nesse conhecimento que eu tive dele, ele acabou se tornando meu genro. Mas eu não estou aqui entrevistando o genro, eu estou aqui entrevistando um cara que é muito bem sucedido, um cara que consegue dar o máximo em tudo que faz, né? Gosta de andar na frente, isso é muito importante na vida, né? Ter prazer na vitória, prazer na conquista, prazer em dar o máximo, prazer em se preparar, porque muita gente gosta da glória, mas não gosta do processo. E o processo é que nem eu digo muitas vezes, um campeão olímpico não é a glória que o leva a ser campeão olímpico, é o processo, é a dedicação, é o dar o máximo, é o foco em visão de médio e longo prazo. Então estou aqui com o Vitor Becker. Muito bom estar com você aqui. Obrigado, valeu, obrigado. A gente vai falar muito aqui sobre isso, mas muito disso que você narrou aí inicialmente, eu fico lisonjeado em primeiro lugar, mas fui inspirado em você também, aos 13 anos nessa trajetória aí, todo dia plantando a sementinha lá na minha cabeça com certos conceitos. Aí eu já acho que eu vou ter que começar emocionado, né? Eu precisava começar assim, mas na verdade eu tenho muito prazer, né? Cortei a apresentação dele para poder dizer que ele foi um cara que também me ajudou muito, né? Porque no ato de empreender, são 22 anos, 23 agora empreendendo, eu muitas vezes conheci ele aos 20 anos, ele era um menino, né? Mas ele era com quem eu conversava. Porque muitas vezes a gente, né, quando o cara ele pode estar mal sucedido, às vezes as pessoas se afastam. E quando ele está bem sucedido, também as pessoas se afastam às vezes, né? Até esperando para ver o que vai acontecer. Então, tanto o mal sucedido como o bem sucedido, às vezes ele é ilha. Né? Não tem pessoas para poder falar, porque se você está bem sucedido e conta de alguma luta que você está passando, pode ser que o cara diga, está tirando onda, o cara é lá, milionário. Ou se você está com alguma dificuldade, o cara diz, é melhor não atender ele não, porque, poxa, isso aí está sempre com dificuldade e tal. Então a vida tem isso. Então ele foi um amigo, né? Hoje genro, mas um cara que era um garoto, eu sabia que ele não entendia, mas eu precisava desabafar. E ele era o único homem, porque eu tenho 3 mulheres, né? E mais a Cláudia. E então o Vitor me ajudou muito nesse caminho do empreendedorismo. Agora você vai se apresentar. E com certeza todo esse desabafo, vamos dizer assim, foi plantando aquela sementinha que me ajudou a trilhar o caminho que eu estou trilhando hoje em dia. Então, para quem não me conhece aí, como o Renato falou, me chamo Vitor Becker, sou delegado da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Eu tenho uma trajetória nesse mundo dos concursos que o Renato conhece bem, acompanhou de perto. Eu fui delegado em Minas Gerais por 4 anos e meio. Minha primeira aprovação em concurso público foi para delegado em Minas. Fui aprovado logo depois para delegado em São Paulo também, mas optei por não tomar posse lá e continuei estudando até vir o concurso do Rio de Janeiro. Eu sei que o perfil aqui do podcast, a pegada pode não parecer muito do concurso público, do estudo, mas a gente vai ver que muitos dos conceitos que eu empregava no próprio estudo para concurso, eu comecei a empregar posteriormente para empreender, para desenvolver o curso preparatório que hoje eu sou sócio fundador, em parceria com o meu sócio José Roberto Melo Porto, defensor aqui no Rio de Janeiro, Escola até Aprovação Delta, é um curso preparatório para delegado de polícia, a gente já lançou carreiras policiais também. Enfim, o concurso público abriu diversas portas na minha vida e muitos dos conceitos que o Renato utilizava no empreendedorismo, a mentalidade, a força de vontade, o foco, eu aplicava para estudar e conseguir vencer a barreira do concurso público, que é dificílima também. Meu primeiro concurso de Minas Gerais foram 30 mil candidatos para 67 vagas para delegado Minas. E eu consegui ser aprovado lá, tomar posse. Continuei, mas eu tinha o sonho de me tornar delegado da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. E continuei nessa batalha durante muito tempo, em primeiro lugar, só estudando, e aí consegui aprovação. O Renato comenta sempre quando a gente viajava em família e tal, ficava lá no quarto estudando até, encontrava ele só na hora do almoço, depois voltava para estudar, encontrava só para o jantar, porque era a maneira que eu tinha de conjugar ali um convívio com a família e sem abandonar ali o projeto que era ser aprovado.
galera que não está muito familiarizada com a preparação para concurso público, não é algo do tipo, eu dou uma estudada ali e passa. Isso é uma preparação que leva 2, 3, 4, 5 anos, às vezes, até conseguir aprovação num cargo de relevo, como delegado, juiz, promotor, defensor, procurador. Então, é um projeto de vida mesmo. E a família comprou meu projeto de vida. Eu ficava várias vezes no escritório lá da casa deles. Minha mulher, a Mari, comprou esse projeto. Porra, entendia que eu tinha que ficar o dia inteiro, às vezes recluso, no final de semana saía só para jantar à noite. Então, realmente foi um processo que ele viu, por isso que ele falou isso no início, um cara apaixonado pelo processo e tal. E, na verdade, não diria nem apaixonado pelo processo, mas que entende o processo. Não dá para chegar lá sem passar pelo processo. Perfeito. Então, eu fui lá e abracei esse projeto, consegui minha aprovação para delegado Minas. E aí o que parecia, na verdade, difícil, ficou mais difícil ainda, né, Renato? Porque eu fui para Minas, fiquei nesse bate-volta Minas-Rio, que eu não consegui nunca largar aqui, a família aqui, todo mundo aqui. E aí tive que conjugar trabalho como delegado lá, estudando para concurso aqui, e ele só me ligava e mandava no zap, tá estudando? E aí, tá estudando? Mandava, tá estudando? Todo dia a mensagem dele lá, eu tava, mas eu olhava, cara, vou continuar aqui, porque eu tava já e tinha que voltar pro Rio. Porque o teu sonho não era passar para Belo Horizonte, como você passou, para Minas, e passar para São Paulo, como você passou também, era passar no Rio, porque você queria, né? A Mari morava aqui, a Mari era tua namorada e você queria construir uma família, como construiu com ela, e ela trabalhando aqui, como ela trabalha, né? Hoje é uma diretora executiva da Zenzani, já há 13 anos. Então você sabia que o Rio de Janeiro era importante para você unir os teus sonhos. Eu não tinha plano B. Não tinha. Era exatamente isso. E aqui o Rio não abria, né? Por isso que você passou em Belo Horizonte, em Minas, depois você passou em São Paulo, até que você veio para o Rio e passou no Rio. É exatamente isso. Para a galera que não tem muito, não acompanha muito, não conhece muito de concurso público, o cargo de delegado da Polícia Civil ele é um concurso estadual. A Polícia Civil do Rio tem a Polícia Civil dela, de Minas tem ela, São Paulo tem ela, todo o estado tem a sua Polícia Civil. Então isso depende de concurso realizado pelo Estado da Federação. Então eu comecei a estudar lá em 2017, não abria, estava sem concurso para delegado no Rio de Janeiro desde 2012. E eu comecei esperando o concurso do Rio, mas não abria, não vinha edital. Quando a gente vai fazer concurso público, tem que soltarem o edital desse concurso, aí você começa a estudar com base naquele edital. Começa não, você tem que estar estudando muito antes do edital. Se estudar depois do edital, não dá tempo de passar. 3 meses depois não adianta, esquece, não dá. Não dá para começar a estudar depois do edital publicado. O primeiro concurso que abriu foi delegado Minas. Aí eu comecei a estudar, passei em Minas, passei em São Paulo, mas o que ele falou? Não vinha concurso para o Rio. E aí passou 1, 2, 3, 4 anos eu como delegado lá para sair o edital aqui. E ele no zap, tá estudando, tá estudando. Porque eu queria que ele passasse no Rio. Eu sabia que Minas e São Paulo não era o fim, era meio para você continuar estudando, também ganhar seu dinheiro, né? Poder também ter essa experiência de morar sozinho também é uma coisa importante, eu acho, para o jovem. Não que ele precise disso, mas que se o caminho do processo exercer isso, né? A vida, a pessoa tem que fazer. Então eu acompanhei muito disso aí. Foi, aí ficamos nesse bate-volta aí durante 4 anos e pouco, estudando ainda para delegado Rio de Janeiro. O concurso veio, graças a Deus deu tudo certo. Eu consegui aprovação aqui no Rio. E aquela sementinha que ele plantava na minha cabeça lá de, porra, para empreender e não sei o quê, e tinha que construir um negócio e tal, com certeza isso... Outro dia eu até conto isso aqui engraçado, o Renato, claro, conhece meus pais, é amigo dos meus pais. Meus pais são absolutas referências na minha vida, de todos os valores e tal. E eles têm um perfil diferente. Pessoas maravilhosas, sim, né? Sim. E tem um perfil diferente, vamos dizer assim, do perfil do Renato, em termos de negócio, né? Vamos dizer assim. Porque, apesar do meu pai ter sido professor de educação física, mas tem uma academia, a minha mãe desenvolveu uma carreira linda numa empresa, enfim, eram trabalhos completamente diferentes e, por consequência, mentalidade diferente da mentalidade do empreendedor, vamos dizer assim. Aí, outro dia, a gente estava conversando assim lá em casa, eu e meus pais, e aí eu estava falando dos projetos e tal, que a gente vai falar daqui a pouco aqui hoje em dia, de, porra, o curso disso, lançar curso daquilo, aí tô pensando em fazer aquilo outro. Aí minha mãe parou um tempo assim, ô Luiz, esse menino aí é teu filho ou é filho do Renato? Porque, por óbvio, eu recebi muita influência dele ao longo desses 10 anos aí, e que são valores que a gente acaba construindo no dia a dia, né? Conversando e tal. Ele me falou aqui que eu era ouvido dele, tem até uma história engraçada que ele vai lembrar. Na época eu estava na faculdade de Direito, eu fiz o FRJ,
Faculdade Nacional de Direito aqui, só que eu fui um péssimo aluno, a gente vai falar disso também, que eu era jogador de vôlei, né? Na época, eu jogava voleibol no Fluminense, depois no Flamengo, e aí, levei a faculdade 100% nas coxas, assim. Depois que eu me formei, fiquei jogando vôlei só 1 ano e meio lá no adulto do Flamengo, e aí depois parei e comecei a estudar. Mas aí nesse período lá da faculdade, uma das poucas aulas que eu fui na vida foi de direito tributário. E aí fiquei lá ouvindo o cara falar, ele me falou isso, eu guardei e eu mandei pro Renato essa no momento que ele tava assim de luta, de dificuldade lá da Zinzane. Porque, por óbvio, o Zinzane depende de alavancagem, de capital, de investimento, tudo. E numa dessas duras ali, a dívida que a gente está fazendo, tem que trabalhar isso e tal. Falei, Renato, fica tranquilo em relação à dívida, porque meu professor de tributário me ensinou um negócio. A importância de um homem se mede pelo quanto ele consegue dever. Então pode ficar tranquilo. E nessa coisa me deu um alívio tremendo. Porque, na verdade, qualquer negócio, né, que ele sai do zero, ele é alavancado, né? Você tem que ser alavancado, você tem que ter um negócio que interesse a vários segmentos, né? Então, você, muitas vezes, é alavancado pelo banco, né? O banco te empresta dinheiro para você abrir loja, os fornecedores te dão mais prazo, você consegue também benefícios em relação à grandeza do negócio, conseguir ir fazendo, a palavra não é benefício, seria assim, seria um direito adquirido aos bancos aumentarem o prazo para você. Crédito, a palavra é essa. Crédito em todas as suas ligações, né? Porque às vezes as pessoas não entendem, mas elas vivem de crédito, porque elas passam no cartão. O cartão te dá 30 dias para você gastar, mas te dá 31 dias para tu pagar. Então, a gente vive de crédito. Então, na verdade, esse foi um movimento, né? Mas você falou um negócio interessante do vôlei. Eu conheci você, e você vai lembrar muito bem, quando a gente estava fazendo um jogo, a Zinzane patrocinava o Botafogo, você jogava no Flamengo. Muitas vezes, você nem namorava a Mari aí, eu quis trazer você para o Botafogo. Mas, na verdade, o técnico preferia estar com outro. E eu dizia, olha, eu preferia aquele ali. E eu me lembro de um dia que o Flamengo estava jogando com o Fluminense e tinha um garoto de franjinha que estava tomando conta do jogo, atrapalhando. Eu cheguei para a Mari e falei assim, Mari, vem cá, não dá para tirar aquele garoto de franjinha, que aquele ali está atrapalhando, ele está jogando muito. Como é que a gente vai ganhar do Flamengo com esse garoto jogando assim? Eu nem conheci o Vitor, eu vi a primeira vez da arquibancada e eu vi ali que ele partia para cima, ia pro jogo com coragem e dava, que a gente brinca no vôlei, que é dar porrada, né? E cortava forte e corria até uns riscos desnecessários, que era bater por trás da cabeça assim, porque era um cara que desafiava os desafios, né? E eu me lembro bem que isso aconteceu. E depois disso a Mari veio para mim, 6 meses depois, disse, pai, lembra do franjinha que estava atrapalhando? Eu tô namorando ele. Aí começou acendeu o alerta pra minha mulher. Me dei bem ainda, né? Aquele franjinho, ela deve ter olhado e falou, esse franjinho aí até que é bonitinho, vou ver qual é. Foi isso mesmo. Muito bom, experiência linda, né? Não, foi legal. E realmente... Mas me conta um pouco, que eu quero saber de você, como é que foi essa tua visão do empreendedorismo, né? Porque eu me lembro bem que eu disse uma coisa para você. Eu falei, olha, você conseguiu um negócio quase inacreditável. Passar para 3 concursos públicos é um negócio que é muito difícil para qualquer pessoa. Passar para 1 já é difícil, quanto mais passar para 3. Mas eu me lembro que eu disse para você, agora você tem que pegar essa glória, você tem que pegar esse movimento seu e vender. Porque o empreendedor nada mais é do que um vendedor. Então, quando você fala às vezes, eu sou aquilo, sim, mas você está vendendo aquilo que você é. Então, eu movimentei ele, eu me lembro bem que eu falei para ele, vamos pegar esses 3 concursos e vamos fazer disso uma plataforma de negócio para você alavancar em cima do que você construiu, porque senão você vai ter 3 títulos na parede, né? Quadrinho, passou para BH, passou para isso. Ou você vai movimentar isso para você atrair pessoas aonde vão querer ter você como líder, como professor, aonde vão querer estar perto de você, porque você vai ser uma referência, e quando a pessoa é uma referência, é igual vocês verem aí, às vezes, artistas. Os artistas são a referência, a pessoa quer só tocar no artista. Então, eu me lembro que eu falei isso. E como é que você, dentro daquilo que não foi só isso que eu falei, você já vinha de vamos dizer assim, do crescimento como jovem, 12 anos junto comigo e tal, e com a minha família, e com a Mari, que é uma mega empreendedora também, pegou a gente na feira, né? Então,
já está há 14 anos agora na companhia. Como é que foi o que você imaginou para chegar num concurso que é um sucesso hoje? O Delta é um sucesso de faturamento, um sucesso de lucro, um sucesso de qualificação no mercado de cursos, onde muita gente já sabe quem é o Delta. Como é que você passou nesse momento? O que passou na tua cabeça você construir? Pô, legal. Foi uma história assim, construída aos poucos. É claro que a Mari também me ajudou muito nesse processo, pegando essa experiência de 13 anos lá de companhia, 14 anos, não sei exatamente, mas ela é uma gigante, me ajuda sempre que eu preciso de algum projeto, alguma coisa, ela tem insights muito bons, ela já faz contato, já fala com alguém, ela operacionaliza assim, muita coisa nessa estrada, é ela que operacionalizou mesmo, eu tinha vontade e ela fazia comigo. E, por óbvio, sempre trazendo a opinião, a visão de vocês, me ajudando muito. Mas isso, na verdade, foi claro, ouvindo os teus conselhos e tal, e alimentando isso na minha cabeça, eu sempre tive essa vontade, depois que eu passei para delegado Minas, eu percebi o seguinte, pô, beleza, concurso público me dá algo que é maravilhoso, que é a estabilidade. Mas, em contrapartida, ele é um atestado de que eu nunca vou ser pobre, porque o salário de delegado, graças a Deus, é um salário muito bom, me dá uma previsibilidade que pode acabar o mundo. Provavelmente, se eu não fizer uma merda muito grande, eu vou estar lá, com certeza, meu salário vai estar no final, não dependo de network, de ninguém, meu salário está ali conquistado com um processo objetivo de seleção, que foi o concurso público. Mas é um atestado também de que você nunca vai ser rico. Porque você pode fazer tudo, mas você não vai ser rico com um salário de concurso público. O cargo que for, você não vai ter a possibilidade de alavancar, de transcender essa barreira, de furar essa bolha. E eu tinha sempre essa vontade, mas antes eu não podia me dedicar a essa vontade porque eu tinha o projeto número 1, que era me tornar delegado no Rio de Janeiro. Eu tinha que voltar para cá antes de mais nada. E eu não podia dividir a minha atenção com um projeto como esse. Então eu esperei muito tempo com essa vontade sem poder concretizar. Tanto que, me lembro bem, na época que eu estava já como delegado em Minas Gerais, eu tinha alguns seguidores ali no Instagram, assim, já tinha um volume de seguidores de uns 15, 20 mil, não me lembro. E um curso preparatório lá de Minas Gerais, esse foi o meu primeiro lançamento, vamos dizer assim, primeiro faturamento em rede social. Eles me chamaram para fazer uma parceria, eu falei, irmão, eu não tenho possibilidade de me dedicar ao curso agora, eu posso fazer o lançamento para vocês, eu encontro os alunos, sei lá, uma vez por semana, passo a metodologia, passo tudo, mas eu não posso perder tempo dando aula, eu não posso perder tempo montando o cronograma de estudo de alunos. Aí eles me deram esse background, eu entrei só com a cara ali do expert e transmitindo essa mensagem lá para eles. E a gente fez um faturamento grande, assim, de um lançamento, na época que, pô, lá atrás, 2018, não me lembro exatamente. Completamente amador, assim, o esquema na época. Mas foi a primeira vez que eu falei, cara, esse negócio dá dinheiro mesmo. Sim, é possível decolar com esse tipo de abordagem. Mas, ao mesmo tempo, eu não pude me dedicar a isso. Mas, passando para delegado Rio, falei, agora está na hora de encarar esse projeto. Já não vou mais estudar para concurso público, atingir o que eu queria, e eu posso me dedicar aqui a um projeto de empreender realmente. Nesse caso, seria pelo meio digital. Meu curso é 100% online. A gente já passou a barreira aí de mais de 1.000 alunos específicos para delegado de polícia. Aprovamos vários alunos em concursos recentes para delegado de Santa Catarina, para delegado de São Paulo. O feedback dos alunos tem sido maravilhoso. O produto já fatura de forma bem sólida todos os meses, 6 dígitos no digital. Então, assim, é realmente um produto que foi sucesso porque a gente lançou ele há 1 ano e 3 meses. Então, um produto que foi lançado há 1 ano e 3 meses e tem sucessivos faturamentos de 6 dígitos no digital, hoje em dia, não é para qualquer produto na internet. No digital, na verdade. E aí você falou de utilizar essa minha expertise e tal para vender alguma coisa, para me tornar vendedor. O concurso público, como é que hoje em dia se desenvolvem os lançamentos no meio digital? A pessoa cria uma autoridade em determinado momento, ela se posiciona como uma autoridade em relação àquele assunto, e aí ela depois promove o lançamento de um curso para um produto focado naquela autoridade que ela criou. Vamos dizer aqui, a gente pode pensar em diversas figuras icônicas que se posicionam. O cara que é um personal de educação física, ele pode se posicionar como uma autoridade de personal trainer e apresentar o curso dele de treinamento. E aí o pessoal compra o curso dele. E isso ele vai construindo ao longo do tempo com a audiência dele, mas ele tem que primeiro construir essa autoridade com a audiência dele. Ele tem que se posicionar, mostrar, trazer prova social de que ele é bom, para as pessoas confiarem no trabalho dele, seguirem ele nas redes sociais e aí ele apresentar. Qual é o grande pulo do gato do concurso público? A tua autoridade, bom, é o concurso público. Eu vou te ensinar a ser delegado. Eu posso te ensinar. Por quê? Porque eu sou delegado de polícia. Como é que você sabe que eu sou delegado? Porque eu passei no concurso. Agora, um que não passou, como é que ele vai falar? Olha só, vem estudar comigo aqui, eu vou te ensinar a ser delegado. Se você não é delegado, irmão, como é que tu vai me ensinar a chegar lá se você não chegou lá? Então, o concurso público tem essa facilidade, muitas aspas, de criar a autoridade no meio, para quem desejar. Que
Eu sou delegado. Eu posso te ensinar a se tornar delegado também. Mas por óbvio que isso vem com... E ensinar também como chegou lá. Não é só porque é delegado. Exato, né? exato. Não que seja impossível alguém ler um livro e ensinar. Mas uma coisa é a pessoa ter vivenciado o processo de ser e o processo e vivenciado o processo de ser, de ter conseguido conquistar para ser. Então, é nesse caminho que você se oferece como a didática, o que você estudou, aquilo que foi importante para você passar nos 3 concursos. Então, é meio que eu vou ensinar você, não tem pulo do gato, mas qual a melhor maneira de você priorizar seu tempo. Eu vejo muito você falando no seu curso. Na verdade, você muitas vezes não consegue estudar tudo que você que precisa para passar, mas você tem que ter prioridade, você ensina a palavra, eu não gosto de a palavra atalho, né? Porque na vida é uma construção, mas sim um caminho. Para encurtar o caminho. Para encurtar o caminho. Exatamente. Esse aqui é o curso que você oferece do que eu vejo. E isso aí é uma dica que serve para qualquer coisa na vida. Se eu quero construir um negócio do zero, eu vou procurar alguém que possa me instruir um negócio do zero, porque essa pessoa alguém que criou um negócio do zero, porque essa pessoa já passou por diversas situações que eu vou vivenciar. Então, se eu puder me pagar para estar perto dessa pessoa, entender o que ela fez, pegar essa experiência com ela, é de total relevância. E no concurso público é a mesma coisa. Se eu tenho alguém que foi aprovado muito rápido para algum cargo, peraí, cara, esse cara fez alguma coisa que habilitou ele a chegar lá. Alguma coisa ele sabe nesse trajeto. Vou perguntar para ele o que ele fez. É isso. Porque senão eu vou gastar tempo errando no caminho, como esse cara já errou antes. Por que eu vou gastar esse tempo? Eu vou lá pagar para estar perto dele. Renato, construir um negócio aí de mais de 20 anos, sólido, lindo, mais de 150 lojas no Brasil. Eu quero começar um negócio do zero. Eu vou começar do zero errando tudo que o Renato errou no caminho, ou eu vou pagar um valor que seja para estar do lado dele para ele me falar, aqui não vai que dar errado, aqui não vai que dar errado, aqui provavelmente você vai ter mais chance. E vou seguir o que ele falou. Então, assim, uma dica que eu posso dar para quem quer concretizar qualquer objetivo na vida é esteja perto de pessoas que chegaram lá onde você chegou. E, se precisar, pague para estar perto dessas pessoas. Isso aí. É sempre o que eu pensei. Se você quer ir para um lugar, você tem que se aproximar de quem já foi. Agora, se você for vaidoso o suficiente, que te incomoda chegar num cara maior que você, é isso que atrapalha o negócio. Por quê? Porque você bota a sua vaidade de você ser o reconhecido pelo time de baixo. Não, você tem que levar o time de baixo a reconhecer um cara maior que você, que já foi em tal lugar, e tornar ele como um coach. Então, quando eu leio um livro, vamos pensar, do Walmart, aquele livro, para mim, é um coach. Claro. Porque é um cara que, com um time, porque ninguém constrói sozinho, né? Vamos ver o livro da Zara. Não foi um cara que nasceu com uma estrela em cima dele, que sem ninguém ele fez 6.900 lojas pelo mundo, só da Zara. Não foi. Foi um cara que teve uma ideia, que se aproximou de pessoas, que conseguiu atrair pessoas, vender ele o que ele seria no futuro, porque quando eu era feirante, eu não vendia que eu era feirante, eu vendia aquilo que eu queria chegar. Claro. Então a pessoa se entusiasmava com aquilo que eu sonhava em ter. Isso o cara já sabia, que eu comecei numa feira, eu fiz 43 feiras, de outubro a março de 2006. O cara disse, esse cara falou que ia começar com uma feira e ia fazer uma poção, fez. Aí depois eu fui para shopping, disse pro cara, aposta em nós porque nós vamos para shopping. Depois a gente conseguiu fazer os shoppings e abriu não sei quantas lojas. E isso, o que eu quero agora? Gente maior do que esse número de lojas que a gente tem. Porque o cara vai vir com informações de movimentos que ele já viu acontecer. Então, é por isso que a gente diz, se cerque do grande, não tenha vaidade de ser o melhor da mesa. Se você sonha grande, você tem que ser pequeno, na humildade de entender. Então, isso eu sempre vi você. Bom, mas eu quero fazer uma outra pergunta, né? Falando de esporte, porque eu trago muito do esporte, de tudo que eu vivi, né? Porque são 23 anos agora à frente da Zinzane, um pouco antes representante comercial. Então, vamos pensar aí, 26 anos de esporte, mas como eu tenho 62, eu tenho ainda mais tempo de esporte do que de empresário. Então, eu vivi isso do esporte, trouxe os aprendizados para a Zinzane. Na sua vida, o que o esporte te ajudou a você hoje estar na carreira tanto pública como delegado, como na carreira empresarial, tendo negócios? O que você pode dizer disso? Cara, o esporte ele traz realmente valores assim que são imensuráveis. A única certeza que eu tenho para os meus filhos é que eles vão fazer esporte desde cedo e esporte com competição.
Eu quero que o cara que ele já entre com a mentalidade de um atleta realmente de ponta na vida. Porque isso me ajudou em todas as etapas da minha trajetória mesmo de vida, não só profissional. Porque no esporte a gente aprende diversos valores, como primeiro entender como se você teve alguma derrota, superar aquela derrota, você busca a vitória o tempo inteiro. Se você faz um esporte, ainda que individual, você vai ter que ter espírito de equipe, porque você não vai treinar sozinho, tem teu treinador, tem o apoio, tem o suporte, tem a galera da equipe. Então você vai ter que saber jogar em time. Realmente são valores de determinação, de disciplina, de sentir dor e estar ali com dor no dia seguinte. Eu tomava 90 gotas de Novalgina, às vezes por causa de lesão no ombro, para conseguir jogar no dia seguinte. Então assim, são valores que você emprega em qualquer área. E era o que eu empregava, por exemplo, até estudando para concurso. Eu chegava na biblioteca, Renato sabe, que estudava na biblioteca fiz a FRJ, mas estudei na biblioteca da PUC aqui, antes de passar para delegado Minas. Eu chegava na biblioteca, abria 7h30, eu chegava às 7h45, às 8 horas da manhã, e ia embora às 8 horas da noite. Tinha um desgraçado que chegava lá mais ou menos essa hora, e ele às vezes ia embora depois de mim. Eu começava a guardar as coisas assim, 8 horas da noite, eu olhava o cara sentado ali, eu falei, pô, o cara tá estudando ainda, vou ficar mais um pouco. Sentado, porra, vou estudar menos que ele, não vou fazer. Eu vou chegar na prova, eu vou olhar pro lado e falar, beleza, aqui todo mundo tá bem preparado, mas ninguém fez mais que eu. Eu que entreguei o máximo que eu tinha aqui. E na vida eu emprego isso o tempo inteiro. Como hoje eu falo lá com o meu sócio, que a gente tem que sempre buscar maneiras de superar a concorrência, claro, mas superar os nossos próprios obstáculos. Você tem que ser melhor. Você tem que ser melhor hoje do que você foi ontem. E ser melhor amanhã do que você foi hoje. Se você tiver isso, e eu vejo que é isso que você tem, a vida passa a ser um aspecto motivacional, não um fardo. Sim. Porque as pessoas que encaram o trabalho como fardo, cansativo, elas não têm visão de meta daquilo que elas podem fazer, né? Eu gosto muito da palavra de Deus, e Jesus Cristo disse que eu vou para o Pai e vocês vão fazer obras maiores do que eu fiz. Então a gente tem condição aqui de mirar mesmo coisas difíceis, impossíveis, mas baseado nessa fé que eu acredito, você sempre tem uma motivação. Motivação porque você está indo bem, motivação porque você tem que vencer essa dificuldade do momento. Então, essa motivação também te fez, né, para as pessoas te conhecerem um pouco mais, fazer um negócio que eu nunca fiz. E eu acho que vai ser muito difícil eu fazer, triatlo. Porque triatlo é você exigir de você, exigir do seu corpo, exigir da sua mente, um aguerrimento, uma vontade de superar o limite. E você começou a fazer triatlo aí, você já foi o segundo lugar da sua categoria, quer dizer, tudo que você bota a mão, você não espera que aconteça, você dá o máximo para acontecer e, graças a Deus, você é um vencedor e as coisas têm acontecido. Mas eu aqui acho que é muito legal passar a ideia de que você não é um acaso. Você não é um cara que deu certo ou está dando certo. Aliás, o dar certo da vida é um negócio tão importante que você tem que ficar preocupado. Eu aprendi com o Bernardinho uma frase que a maioria, que as suas conquistas só aumentam o nível de responsabilidade de vocês com elas em nível de avaliação do que os outros esperam de você. Então, se você for campeão mundial, você não pode perder um sul-americano. Então, o nível que você tem que manter, que é isso que a gente, como a Zeizane, procura fazer e você tem feito na sua vida, é sempre buscar outro desafio. Andar para frente, não muitas vezes você não pode andar para frente naquele momento, mas nunca porque você está vivendo alguma dificuldade, você eliminar seus sonhos de futuro. Então, eu vejo que você é um cara que está sempre bolando outros negócios, sempre querendo desenvolver e tal. Então, isso é uma coisa também que eu vejo na sua vida aí que é legal. O que você tem para falar aí um pouco sobre isso aí? Pô, eu acho que isso daí fui inspirado realmente em você, tanto que o lema lá do meu canal do YouTube é melhor que ontem, pior que amanhã. Porque na vida é sempre isso. Você está competindo com o teu ontem. Você tem que estar melhor todo dia, avançando em direção ao teu objetivo. E uma coisa que nesse processo eu empreguei essa questão. Duas coisas, na verdade, que eu tinha para falar desses lemas que você me trouxe aí. Primeiro, por acaso, recentemente estava vendo um vídeo, e aí falando desse tipo de meta, do David Goggins, que é um cara de mentalidade absurdamente avançada. O cara foi CEO lá, multi-vencedor. E ele falou que um cara perguntou para ele, pô, Goggins, eu faço meia maratona, fiz um meio Ironman, eu conquisto meus objetivos, mas eu sinto que eu não evoluo. Aí o cara falou assim para ele, você está colocando metas que você sabe que você alcança.
Então você nunca vai evoluir. Olha, passa a colocar e aí você perde o medo de não alcançar essa meta. Você sabe que vai alcançar. Então começa a colocar metas que você não tem certeza que vai alcançar. Tem certeza que você vai transcender e vai evoluir. E é isso realmente. Buscar sempre um desafio diferente, um desafio maior. Eu vou fazer um Ironman agora. E a outro ponto que eu ia falar era sobre aquilo de se juntar com os grandes, reconhecer que você tem que sentar na mesa com pessoas melhores que você. Quando eu passei para Delegado Rio, eu falei, pronto, está na hora de começar o meu negócio, vamos dizer assim. E eu fui abordado por 2 cursos preparatórios famosos na época, até para delegado de polícia, mas eles me deram condições que eu não achei muito legal, eu não gostava da metodologia de estudo deles, eu achava que não era muito bom. E tem um cara aqui no Rio, que é meu sócio, Zé Roberto Melo Porto, e por acaso, a gente sempre adotou comportamentos parecidos no concurso. Ele é um cara que passou muito rápido também, é um vencedor, já estava com um curso grande na época, que era a escola até aprovação. E aí eu cheguei para ele e falei, porra, Zé, fui abordado pelo curso X para fazer esse projeto aqui. Tu não quer fazer? Tu acredita que antes de eu terminar, ele falou, pô, esquece esses caras, faz comigo. Vamos lançar esse negócio. Legal. E ele já tinha uma estrutura boa, então eu acoplei na estrutura dele. Hoje em dia, o nosso produto, que é a Escola Tem Aprovação Delta, ficou maior até do que a própria escola. O negócio cresceu cada dia mais. Por quê? Porque são 2 pessoas, a importância do sócio, você sabe como ninguém fala disso, nos teus projetos. E ele foi um cara que naquele momento eu podia, não, vou me juntar com alguém. Pô, não, muito pelo contrário. Eu sabia, eu reconhecia que o cara era um grande, estava ali dentro, já sabia, tinha expertise. Eu falei, vamos lá, vamos lançar juntos isso aqui. E ele comprou, veio comigo e a gente conseguiu alavancar rápido ali. Se eu tivesse talvez começado... Mas por quê? Porque tinha um mentor falando comigo. Não, memória só. Aqui você pode começar do zero, errando aqui, errando ali. Um meio digital é diferente. Ou pode se juntar com um cara que já passou por isso tudo e ir ali com ele. Foi exatamente isso que eu falei para você. Não tem a vaidade de ter o seu próprio. Tem a vaidade de construir. Se um dia você tiver o seu próprio... se você tiver o seu próprio ou não, se você estiver colado com um cara que entrega, que tem desafios conquistados, que tem história relevante, que é isso que a gente busca para a Zizane, né? Se eu quero a internacionalização da marca, eu tenho que buscar alguém que já internacionalizou a marca, alguma marca. Porque senão vou eu com um cara pior do que eu. Eu tenho que ir com um cara maior do que eu. Então, esse movimento é para tudo, né? E você fez exatamente e foi bem sucedido, como vem sendo. Muito bom essa experiência. E o esporte me ensinou sempre isso, de ter determinação, ter força de vontade, ter foco. Essa questão de processo, de vivenciar o processo, eu tenho trabalhado ela diariamente no meu treinamento para o Ironman. Vou fazer um Ironman agora em junho de 2025, desse ano. E muitas vezes as pessoas, sobre o processo em si para alcançar o Ironman, eu tenho um condicionamento físico, o Renato sabe, eu tenho um condicionamento físico muito bom. Eu acho que se eu fizesse o Ironman hoje, sei lá, 3 meses atrás, por exemplo, eu completaria o Ironman. Mas eu não saberia onde o meu corpo poderia chegar, qual o máximo, qual o limite que o meu corpo aguenta. Por quê? Porque para isso eu preciso viver o processo do treinamento para me tornar um Ironman. Quando eu fui fazer o meu primeiro bike fit, que eu fui ajeitar a bike lá, o cara que já era um gigante desse mercado, já ganhou várias provas e tal, ele falou, pô, Vitor, você vai ver que o difícil não é fazer o Ironman, difícil é se preparar para ele. É difícil tu acordar 4h30 da manhã todo dia para meter 3 horas de bike, 2 horas de bike, nadar à tarde, encaixar a natação na hora do almoço, conseguir correr um volume enorme de correr durante a semana. Esse processo, do meio da agenda, da correria do dia a dia. Isso é o difícil, você levar teu corpo ao limite. Lá no dia... é só executar aquilo que tu ficou 1 ano e meio, 1 ano se preparando. Então, o processo para alcançar aquilo é muito mais importante. Não dá para querer o resultado sem saber vivenciar o processo para ele. Porque dá para chegar lá, correr, fazer o Ironman em 20 horas. Eu completo a prova, não tem problema. Agora, eu quero ver onde o meu corpo vai chegar. E sem mirar em resultado, em pódio, nada disso. Qual é a minha você contra você mesmo. A minha única preocupação é executar as minhas metas de comportamento. Quais são as metas de comportamento que eu coloco? É a planilha trazida pelo meu treinador. Eu não vou mirar no resultado. Quero... Como aqui no Rio, fiquei em 2º na minha categoria, 17º geral. No estadual, fiquei em 6º geral, 1º da categoria. Eu em nenhum momento mirei no pódio. Qual eu quero aquele resultado. Não, eu mirei o tempo inteiro nas metas de comportamento. Hoje eu tenho 2 horas de bike, vou executar. Na hora do almoço, vou ter que encaixar a natação, vou nadar. Aí, no dia seguinte, eu tenho corrida, vou executar. Tenho que me alimentar bem assim, tenho que ir no nutricionista dia tal. Metas de comportamento, que estão 100% na minha esfera de controle. Porque o comportamento, se eu não cumprir, fui eu que errei mesmo. Tá ali, é só para eu executar. O resultado não tá na minha esfera de controle. Mas, por acaso, o resultado veio. Por quê? Porque eu acertei todas as minhas metas de comportamento. Se eu mirasse no resultado, talvez eu ficasse frustrado porque eu fiquei em 2º e não em 1º. Olha só, você falou a palavra frustração. E eu acho que essa palavra, ela apaga, você consegue apagar ela a partir do momento, vamos dar um exemplo. Poxa, eu vou olhar para o Walmart. Pô, o Walmart fez um
supermercado, grupo lá, né? Que eu nunca gosto de falar de uma pessoa, porque ninguém faz um negócio grande, só um. E aí eu disse o seguinte, poxa, esse cara é maior do que eu. Mas em vez de eu ficar, eu tenho que pegar isso, ler, criar uma admiração sobre isso e entender que não há atalho para eu chegar lá. Ou será que eu vou chegar num tamanho desse, ou não vou chegar? Agora, o que precisa é o seguinte, que nem a pessoa, por exemplo, está numa loja, ela é uma vendedora, e tem uma vendedora que todo mês vende mais que ela. Ela pode invejar essa, ou dizer o seguinte, se ela faz, eu também posso fazer. Agora, como é que eu vou fazer? Primeiro, fazendo mais do que eu fiz ontem. Então, esse caminho para se chegar ao grande não é reclamar que as oportunidades na vida, que o governo deu oportunidade para aquele que é grande, ou não deu para você, ou você teve uma oportunidade que foi um grande que te achou no caminho. Não interessa, o que vai acontecer amanhã, você tem que viver o hoje. E o hoje, você tendo uma referência, por isso que eu gosto de trazer campeões para a companhia, porque só a presença deles já cria uma referência. Né? Igual você, por exemplo, você traz o Messi, para ele jogar num time de juvenil. O que acontece? Os garotos não conseguem jogar, ficam olhando para ele, mas fica vendo quando ele bate na bola, fica vendo qual é a estratégia dele, onde se situa. Então, esse negócio de treinamento, o professor é bom. Quantos jogadores o treinador que fez o Neymar fez igual o Neymar? Nenhum. Só o Neymar. Então, o que acontece? O Neymar, sim, é o exemplo a ser seguido. Eu não estou falando de exemplo de conduta, estou falando de exemplo de técnica. Né? O exemplo de técnica, quando você mostra que o cara, por exemplo, eu gosto muito do Kaká, né? O Kaká é um exemplo dentro, fora da quadra. Agora, quando o Kaká entrava, o que acontece? Todo garoto começa a olhar, ele bater na bola. Manda um vídeo para o Kaká, para as pessoas verem. Não é a mesma coisa. Viver com o líder, viver com o craque, viver com aquele cara, copiar os trejeitos, ter admiração e não inveja. Primeira coisa que você tem que ter na vida esquece a palavra inveja. Você pode sair de onde você está. E se você sair de onde você está, você já prosperou. Independente se você ficou trilhardário, milionário, bilionário ou pouco com dignidade maior em termos de poder comer melhor na terra, aqui, que a Bíblia diz que aqueles que conhecerem a Jesus Cristo vão comer o melhor dessa terra. Então eu vejo isso aí em você, que é mais ou menos o nosso foco. O que a gente tem que fazer hoje? Não, mas eu vou acordar de manhã e eu vou ver quanto ganha o cara do Walmart. Você está querendo se desmotivar na vida, né? Está comparando realidades incomparáveis. Incomparável. Você tem uma realidade para avançar. Claro. Vença ela. Quem sabe você vai chegar lá, mas tem gente que não faz nada. Porque diz o seguinte, se eu fosse o outro, mas não sabe o preço que o outro pagou para fazer, claro. Quanto de risco, quanto de ousadia, quanto de entrega, quanto de cultura, de conceito, de valor aprendido, passado por time. Então isso aí é que eu vejo muito em você aí. Bom, mas eu quero falar só uma observação sobre esse ponto aqui que você falou, isso aí que o Renato falou sobre não ter inveja, o cara... Eu sou testemunha viva de que ele realmente vive isso aqui que ele fala. Porque foram várias vezes que eu já vi ele comemorando, contratamos um cara gigante, muito maior que nós. Ele vibrando de ter contratado um cara gigante maior que ele. Enquanto que a postura errada seria, não quero ficar... Não, eu quero ser o melhor da mesa. Renato, ele não tem nenhuma vaidade de ser o melhor da mesa, ele quer botar ali só gigante da mesa dele. E eu via ele comemorando em casa, não era pros outros, não. Contratamos um cara mesmo, muito maior que nós, gigante. E assim, fico arrepiado de falar, porque ele vivia isso aí mesmo, impressionante. É isso aí. Mas eu quero te fazer uma pergunta, agora vamos para o ambiente familiar. Como é que, com certeza, vai estar chegando aí netos e netas, né? Como é que eu, avô, como tricolor, como é que eu vou poder convencer o meu neto a ser fluminense? E se isso é possível? E conte um pouco da sua história com o clube que você ama aí. Não, assim, eu queria primeiro lembrar, né, como quem não quer nada, que eu sou delegado de polícia, que eu ando armado 24 horas por dia e que atentar contra a escolha do meu time, do time do meu filho de coração, que será Flamengo, ele vai ter toda a livre espontaneidade para o arbítrio para escolher ser rubro-negro, vai ser um problema sério com o Jean. Mas é claro que não tem, isso não vai, a gente já sabe aqui que não tem negociação, mas agora ele já reconheceu. Eu já vou entrar dizendo o seguinte, presta atenção.
o time de futebol não é o mais importante para mim. Aliás, vocês não sabem, o pai do Vitor, querido Luiz, foi quem introduziu no Maracanã o urubu. Ele entrou com 2 amigos, já passou no Globo Esporte, isso está no Google, está em tudo que é lugar. Ele que entrou com 2 amigos, com o urubu, preso uma bandeira do Flamengo pequena na pata e soltou o urubu no Maracanã. E esse urubu voou o Maracanã todo e, a partir dali, o Flamengo era Popeye, foi chamado de urubu. Então, o que acontece? Tendo um avô do outro lado, tendo um flamenguista roxo como pai, eu já aceitei até ir para a torcida do Flamengo e gritar Mengo, já aceitei, não vai ter problema nenhum. Então eu vou manter o Gerro e o Neto na maior harmonia, porque eu não vou forçar de hipótese nenhuma. Aliás, quando ele vier, eu vi o Fluminense, falei, mas você viu o Flamengo? Olha o Flamengo e tal. É isso, nosso objetivo aí, muito legal isso aí. É verdade, meu pai era foi isso aí que o Renato falou, foi em 1969, isso aí é formação, acho que vai ter até um filme sobre o urubu agora, né, vão lançar no cinema. Meu pai é o maior rubro-negro que eu conheci, assim, de fanatismo. E realmente, em 1969, o símbolo do Flamengo era o Popeye, porque era clube de regatas do Flamengo, né? Então era time de remo inicialmente, antes de ser futebol, então era o Popeye. Eu sabia símbolo. Que era Popeye, mas não sei porquê, né? E aí as outras torcidas, na verdade, usavam o termo urubu, chamando a torcida do Flamengo pejorativamente, porque tinha muitos negros na torcida. Então era vamos dizer assim, um xingamento racista até das outras torcidas na época. Aí meu pai falou, vamos soltar o urubu no Maracanã, com a bandeira do Flamengo. Aí foi, uma história sensacional, procura lá depois. Aí foi no depósito do Caju, pediu pro cara lá botar uma armadilha, jogar uma carniça, puxou o urubu, aí botou o urubu no saco, ele bicou o porteiro, porque aí o porteiro era botafoguense, ele falou, isso aí é bom, hein? Aí levou pro Maracanã, explodiu uma bomba perto do urubu, ele quase, ficou sem se mexer um tempo, tentaram dar mate lá de bujão pro urubu, coisa de mas ele foi acordando. Na época, eu acho que o técnico era o Zagallo, do Botafogo, ou do Flamengo, do Botafogo, não sei, ficou naquele impasse, era final do Carioca, o Flamengo não ganhava do Botafogo há 3 anos. E aí meu pai falou, vamos soltar antes do jogo. Ficou naquela de entra, não entra, esperando um time entrar primeiro. Estavam os repórteres todos assim na boca do túnel, né, dos jogadores. Meu pai soltou o urubu com a bandeira amarrada na pata. Ele deu uma riada assim, levantou, deu a volta no Maracanã inteiro, pousou no centro do gramado, no círculo central. Bom. Aí os repórteres estavam todos no túnel, já voltaram, começaram a fotografar o urubu com a bandeira. Aí o Flamengo ganhou, eu acho, 3-1 ou 3-2. Aí no dia seguinte, o Enfio já naquelas caricaturas lá do jornal, já botou o urubu pousou na sorte do Botafogo, não sei o quê. E a partir dali virou o urubu, o símbolo do Flamengo, por causa dessa loucura do meu pai. Bom, então, e se tratando disso, vocês acham que eu tenho chance de convencer o Neto a ser fluminense? Eu não vou comprar uma briga dele, não me interessa esse tipo de jogo. Então, vai ser Flamengo, não tem problema nenhum. Né? Com autorização do pai, eu posso até levar no jogo do Fluminense, mas não contra o Flamengo, contra o Botafogo, Fluminense e Curitiba, porque aí ele só pode torcer para o Fluminense, porque é o time do avô dele. Mas ele ser Fluminense, eu não faço questão nenhuma. Eu vou pensar, porque se começa assim, né? Vamos ali no jogo do Fluminense, umzinho e tal, aí daqui a pouco... Não, mas quando eu trato, olha, palavra é palavra. Então, eu estou tratando aqui que eu não vou forçar. Agora, se o Fluminense agora em junho começa campeão do mundo, campeão, se o garoto quiser, eu posso até ajudar a ser Flamengo, mas aí o time que ganha, o garoto vai ter que escolher, eu não tenho nada com isso. Isso não tem chance de acontecer. Graças a Deus, o Flamengo vai com certeza servir o garoto bem de título. Legal, bacana. Bom, eu acho que para a gente fechar aqui, eu queria que você, que eu sempre no meu Instagram, né, já fazendo uma propaganda, @renato.vilarinho. E o teu é? Vitor Becker, @Vitor Becker. @Vitor Becker, né? Ali tem sempre no meu o intuito de levar a palavra de Deus aliado ao mundo corporativo e aliado ao esporte. Então eu faço um bem bolado disso aí e já estamos crescendo, já estou indo aí para 300 mil seguidores em 1 ano somente, né? Mas usando esses conteúdos, eu não falo de política, eu falo de ideias, eu falo de coisas que agregam as pessoas. A palavra não sou um professor, né? Eu dou dicas de 23 anos de empreendedorismo, começando do zero, como diz aqui, começar do zero é possível. Então, é isso que eu faço ali. E eu queria que você deixasse também, hoje você, com a idade que você tem já, tendo percorrido tantos caminhos de vitória, que você também deixasse
vai estar vendo aqui gente que tem a minha faixa e vai ter gente que vai ver a sua faixa. O que você deixaria para o jovem como, vamos dizer assim, uma dica de caminho? Não, eu não acredito em negócio de conselho. Conselho, se fosse bom, não se dava, se vendia. Agora, a dica é uma coisa legal. É aquele cara que dá de graça. Né? Ele tá, ali no meu Instagram ninguém paga para me seguir. As pessoas gostam, ouvem e muitas vezes me chamam para fazer palestras, para fazer contar em outras empresas, contar em igreja também, né? O próprio livro Começar do Zero é possível, né? Esse livro aqui é uma história do começo da Zinzane. Também o começo do livro é eu falando sobre o meu encontro com a palavra de Deus, que eu passei a seguir a Jesus Cristo, né? E também das histórias da Zinzane. Já está sendo preparado o segundo livro, com mais histórias. Mas aqui, quem quiser conhecer um pouco do meu testemunho, da minha, vamos dizer, conversão, de ter encontrado a palavra de Deus e o caminho do início da Zinzane, já quase até 2 anos atrás, e agora já está saindo um novo com 2 anos para frente. Então, possam seguir aqui. Então, Vitor, eu deixo com você aí as palavras finais para que você dê alguma dica para a juventude, para pessoas que querem ser bem-sucedidas na vida. Pô, já agradecendo aí, antes de mais nada, o convite, Renato, obrigado pelo prazer dessa conversa aqui. O nosso podcast é até no off, né? A gente o dia inteiro falando um com o outro, mas fico feliz demais com esse projeto aqui que está começando, torcendo para dar certo aí, com certeza vai dar. E a mensagem, na verdade, que eu tenho para passar é que não importa o seu nicho, vamos dizer assim, de atuação. Se você vai desenvolver uma carreira em concurso público, se você vai desenvolver uma carreira no empreendedorismo. A verdade é que para atingir qualquer objetivo de sucesso, existe uma receita para isso. Pode parecer realmente que não existe uma receita. É só você pegar esses exemplos que você deu aí, livro do Walmart, livro do Netflix. Se você pega, ali tem conceitos que se aplicam para todas as áreas da sua vida. Para você completar um Ironman, para você empreender, para você ser aprovado numa prova de concurso público. Então, que é justamente esse de tentar ser sempre o melhor, sempre o grande. E a dica principal para quem quer começar a fazer alguma coisa jovem é justamente se juntar com alguém que já passou por aquilo que você quer passar. Essa eu acho que é a dica principal para quem quer encurtar o caminho a qualquer objetivo. Eu quero chegar em algum lugar. Eu vou, em primeiro lugar, encontrar alguém que já chegou lá para ele me dizer qual é o caminho mais rápido para chegar até lá. Eu costumo brincar que tinha uma garota, eu estudava na biblioteca, e lá tinham várias pessoas que estudavam para concurso. E aí tinham pessoas que já estavam na prova oral de juiz, tinha pessoas que estavam ainda na segunda etapa de promotor, tinha uma garota que estudava lá há 9 anos para delegado, não tinha passado em lugar nenhum. E eu fui um cara sempre cara de pau, eu fui perguntando para essa galera o que eles faziam. Por que você fez aí para chegar nessa prova e tal? Para essa garota eu perguntei o que ela fez. Aí ela falou, eu anotei e não fiz nada do que ela me falou. Ela estava estudando há 9 anos, não tinha passado para delegado, que era o cargo que eu queria. Eu falei, isso eu não vou seguir, eu vou seguir o cara que já chegou lá. Então assim, o ponto principal para mim é, claro, você tem que entender que os conceitos da vitória vão estar na tua vida, independente do ramo que você for atuar. Mas a dica, para quem ainda não desenvolveu, não aprendeu esses conceitos, é se junte com alguém que já tenha isso dentro dessa pessoa, para você sugar dela, no melhor sentido da palavra, o máximo possível e encurtar o teu caminho até o objetivo que você quer alcançar. Bom, Vitor Becker, o garoto prodígio. Foi assim que eu iniciei o nosso podcast aqui. Foi muito bom. Obrigado, te receber. Te amo. Tá? E que Deus abençoe todos os seus projetos. Valeu.